Vamos voltar num assunto, num crime que aconteceu em Porto Ferreira e que a gente não pode esquecer, mas as coisas ainda vão caminhando. Tá certo que nem tanto na velocidade como a gente queria, mas está aqui o caso Lucilene mais uma vez à tona no nosso Cidade Alerta. Pois bem, gente, aí que tá. Esse caso ainda é um mistério em Porto Ferreira. O advogado da família diz que aguarda agora o resultado do DNA da ossada encontrada próximo ao rio Mogi Guaçu. Lembra daquela ossada que foi encontrada? Ah, Pagli, mas não saiu o DNA? Não saiu o DNA ainda. Já para o advogado de Vanderlei, o principal suspeito do desaparecimento do caso Lucilene, o corpo que estão esperando então o tal DNA é de outra pessoa, é da Morgana, uma outra mulher que desapareceu na mesma época. Enfim, enquanto a polícia não consegue ainda trazer à tona o que realmente aconteceu, fica um falando uma coisa e o outro rebatendo. Põe a reportagem no ar. Mais de 6 meses depois, o desaparecimento de Lucilene ainda é um mistério. O advogado que representa a família da empresária esteve em Porto Ferreira com a mãe e a irmã dela e aguarda o resultado do exame de DNA para saber se a ossada encontrada no início do mês de maio pode ser dela. Geralmente esse exame de DNA demora mais ou menos uns 60 dias. Em razão da pandemia que nós estamos vivendo agora no país, o que acontece? Tá? A equipe do IC está trabalhando com equipe reduzida. Então isso vai demorar muito mais na elaboração desse laudo e consequentemente do resultado, tá? Então deve demorar aí mais ou menos uns 90 dias para termos o resultado desse DNA. Lucilene Maria Ferrari, de 48 anos, está desaparecida desde a véspera de Natal do ano passado. A empresária é dona desse hotel na região central de Porto Ferreira. O principal suspeito do desaparecimento é o sócio da empresária, Vanderlei Menezes, de 42 anos, com quem ela teria mantido um relacionamento amoroso. Ele voltou para a cidade da família no interior de Goiás, de onde acompanha as investigações, e sempre alegou inocência. Eu nada tenho a ver com o desaparecimento dela. Ainda muitas pessoas continuam tentando me defamar e com falsas acusações. Eu já estou estudando com o meu advogado a melhor forma da gente ingressar judicialmente contra essas pessoas para que eu possa retomar minha vida. Porque desde então eu fui bastante acusado, caluniado, difamado, tanto eu quanto a pessoa da Elaine. Praticamente deixamos de ter uma vida. O advogado de defesa diz que não há dúvidas de que o corpo encontrado às margens do rio Mogi Guaçu é de Morgana da Silva, que também desapareceu na mesma época da empresária. Para ele, todos os indícios até aqui descartam o envolvimento de Vanderlei no desaparecimento de Lucilene. Foram colocadas muitas coisas assim na conta do Vanderlei. Muitas coisas que não se comprovaram, contradições que foram confirmadas, muitas vezes até das partes que acusavam Vanderlei, e nós, de alguma forma, conseguimos expor isso aí à autoridade policial, de modo que, conforme as provas iam chegando, iam sendo esclarecidas, a verdade ia aparecendo, e hoje o resultado que nós temos disso é que a defesa tinha razão, né? Nós não tínhamos prova suficiente para condená-lo, né? Ou acusá-lo. E hoje ficou provado de que, de fato, o Vanderlei ele não tem absolutamente nada a ver com o desaparecimento de Lucilene. Eu posso dizer isso com toda certeza hoje, depois de todas as provas que tinham no processo para serem averiguadas, foram concluídas sem um resultado que o incriminasse, que o colocasse de alguma forma na cena de um eventual crime. O inquérito ainda não foi concluído e a polícia de Porto Ferreira continua investigando o desaparecimento. O delegado responsável pelo caso aguarda o resultado do exame de DNA para confirmar se a ossada encontrada não é mesmo de Lucilene. Vanderlei chegou a ficar 60 dias preso, acusado de tentar atrapalhar as investigações. Ele também foi apontado como suspeito no estupro e assassinato de uma adolescente em Rio Verde, Goiás, em 2014.
Mas, segundo o advogado, novas provas afastam o envolvimento dele nesse crime. Ele encontrou um documento na casa dele, um documento registrado em cartório, foi feita uma autenticidade na cidade de Porto Ferreira naquele dia, uma transferência de um veículo. Então ele esteve presente no cartório, né, reconheceu firma da sua assinatura, isso todo mundo sabe, você tem que estar presente, né, no tabelião para você conseguir fazer isso. E aí essa documentação foi encaminhada para Goiás, né, para o município de Rio Verde, eu mandei para o delegado que cuida do caso lá, o doutor Danilo, e isso inclusive já foi anexado ao procedimento. Então é uma situação que tira completamente ele do caso. A família quer saber o que aconteceu com Lucilene e sofre com a falta de notícias. A esperar, né, que eu ver o resultado, o que vai dar, porque se não for dela eu quero saber o que o Vanderlei fez com minha filha, que eu sei que foi o Vanderlei, filha, eu sei que foi o Vanderlei que fez. Não tem outra coisa. Se ele não fez ele sozinho, mas ele pagou para fazer junto com ele.